E aí, família, belezinha com vocês? Esse aqui é o meu canal de cortes. E lógico que o vídeo na íntegra vai estar no final em um card. Então, vamos lá pro conteúdo. Tem um momento épico do pastor Juju Baton, que é muito conhecido na internet. Aliás, um não. Tem vários, mas tem dois em especial que são muito reconhecidos. O primeiro, quando os caras fizeram até uma montagem, não sei se você se lembra do Cavaleiro do Zodíaco. Chegou a Eu lembro assistir o Cavaleiro do vagamente do Zodíaco? desenho, eu não assistia, não. Até porque na época, pasme, eu era membro da Deus e Amor e eu não tinha televisão. Eu era um dos poucos que de verdade não via televisão, Oh, né? meu Deus. Enfim, Perdeu bastante coisa, né? E eu interessante. deixei de assistir muita coisa legal, também deixei de assistir Cultura Lixo. A grande É, diferença, e aí é que tá. Esse período que eu fiquei sem televisão na Deus e Amor, para mim fez uma diferença porque a minha mãe não era uma fanática ignorante, igual boa parte dos membros que tinham filhos jovens na época. Eu não via televisão, mas a minha mãe me incentivava a leitura intensa. Então eu apanhei um gosto por leitura e assim, o pessoal da Deus e compensou, Amor né? não lia jornal nem nada. Eu lia constantemente. Então eu tenho uma carga de leitura. Para ter uma ideia, a Bíblia, eu já li 29 vezes a Bíblia completa, mas não é só religioso. Eu lia constantemente jornais, revistas, eu lia toda semana. Veja, Isto É, Época, a Super Interessante com artigos científicos. Eu, a minha tia tinha uma coleção de enciclopédias, várias enciclopédias. Eu pegava os volumes emprestados para poder estudar aqueles artigos científicos e tal. Então, a Sim. minha carga de leitura era muito grande. Então, acabou que eu substituí a televisão pelos livros, mas era um padrão de Ótimo. vida ou de cultura do século XIX. Não nego, tá? Até porque isso me dificultava, às vezes, ter interação com os jovens da minha idade, porque eles falavam de televisão e eu falava de cultura, e com isso eu acabava parando nos círculos sociais ou de conversa dos mais velhos, porque eu ia falar de economia, de política e coisas do tipo. Então, Era o só que típico eu, nerd, né? eu fui um fenômeno à parte, porque ele a televisão, mas não te davam algo para substituir um livro, alguma atividade construtiva para substituir. O meu caso foi exceção, tá? Uhum. Exceção da exceção. Então, eu não assisti Cavaleiros do Zodíaco. Eu lamento desse tempo que, infelizmente, em parte foi fanatismo, de eu não ir ao cinema, porque eu gosto de cinema, gosto de bons filmes, e assim, eu perdi muitas coisas na grande tela do cinema, né? Hoje eu confesso que eu assisto meus filmes e tal pela internet, mas não é a mesma coisa de você estar lá na estreia do filme sem Exato. saber o que vai passar, porque boa parte deles eu acabei lendo o roteiro e tal em livros depois da estreia, porque em Perde, né? geral saiu, perde Perde aquele aquele ar do acabou, aquele cinema, charme, né, né? da surpresa, o charme do cinema, É, entendeu? Acaba é, perdendo. Mas falando nisso, eu imagino, né? Quem, por exemplo, foi assistir o Homem-Aranha, né? E o último, ficou sabendo depois que aparecem os três Homem-Aranhas, né? Eu mesmo, tem. na hora que eu vi, eu gritei, Aham, falei até um palavrão ungido na hora, né? Porque eu não esperava. entendeu? Mas, enfim, por que eu falei do Cavaleiro do Zodíaco? Tem. Tem o personagem lá, o Seiya, até comentaram aqui, né? O Seiya de Pegasus, ele aparece com a armadura. Ele tem a armadura de bronze de Pegasus, depois ele aparece com a Tem. armadura de ouro de Sagitário. Aí falaram, Aham. colocaram a música, a trilha sonora dele, porque o Juju Baton fez lá uma encenação de uma flecha que ele estava atirando na pessoa, no demônio, a pessoa supostamente endemoniada. Aí Aham. colocaram o efeito, né, da música do Saint Seiya, né, na hora que vai atirar a flecha de Sagitário, e tá lá o Juju Baton lá,
de Juju de Sagitário, né? E também um outro momento épico dele, que ele fez uma pregação que ele estava no título do vídeo, que eu acho um absurdo. Estou vendo a sua calcinha daqui do púlpito. Se um cara falar isso para minha mulher, rapaz... Misericórdia. Ah, é pastor? Ah, mas eu puxava a gravata dele assim. Porque isso não é coisa que você fala em cima de um púlpito. Não, tem algumas coisas que são muito absurdas, mas eu queria, o Carpano, e aí eu sei que a gente vê hoje muito absurdo no meio gospel, no meio evangélico, até com relação a manifestações que dizem ser do Espírito Santo, de dons e tudo. É porque a igreja evangélica ela se tornou um negócio, então ela tem que usar a mesma técnica do sabão Omo. Toda hora tem que lançar um produto novo, agregar alguma coisa nova para manter a fidelidade do cliente. Senão o cliente da Omo abandona a Omo e vai comprar o Ariel, vai comprar outra marca de sabão em pó, porque é tudo a mesma coisa, tá? Então, o que acontece? Eles vão tentando inovar. E o que eu vejo, falo isso com tristeza, inclusive, é que, infelizmente, e eu tive ainda a oportunidade de pegar os anos 80, naquela época, gente, eu fui discriminado no fim dos anos 80, início dos anos 90, por ser evangélico, tá? Quando nós éramos minoria, as igrejas não tinham dinheiro, os pastores não tinham carrões e moravam no subúrbio, tá? Muitas vezes eles viviam na graça, era oração, era jejum, era uma vida ética. Eu conheci a Universal do Reino de Deus, por exemplo, na década de 80, quando a Record ainda não tinha sido comprada, tá? Quando o Edir Macedo ainda não tinha jatinho, entendeu? E era uma realidade espiritual diferente. Da mesma forma, Deus é amor. Quando essas organizações crescem e os líderes veem que podem transformar em um negócio lucrativo e começam a fazer patrimônio com isso, e necessitam manter o patrimônio com o dinheiro da igreja, passam a se corromper. E aí você começa a ter milagre fake. Porque eles sabem que se eles não venderem algo mais forte, a pessoa não permanece. É igual viciado. Você começa dando uma dose para ele lá da substância entorpecente. Para você ganhar mais e crescer, tem que fazer ele consumir mais a droga. Então, você tem que inovar. Você tem que dar mais da droga para ele. E aí, tem que dar engano. Não se conforma apenas com o agir de Deus. Tá? E aí nós temos dois problemas, dois cases. O falso milagre, que pode ser se valendo da fragilidade emocional da pessoa, como os exemplos que eu dei, ou o milagre combinado mesmo de um ator e tal. E você tem também a questão da apropriação do milagre alheio, tá? Eu já contei aqui, eu falei, eu creio em Deus, eu creio nos dons do Espírito Santo, e uma vez eu tive um tumor na minha coluna alojado, ele não estava dentro da coluna, mas está aqui o osso cóccix, o tumor estava alojado junto da coluna, tá? Na época eu cheguei a fazer, inclusive, o pré-operatório, num consultório médico no Meier. O falecido irmão Juvenil Pinto, um homem analfabeto que nunca deixaram ele ser obreiro, embora fosse um dos membros mais antigos do primeiro batismo que teve na Deus é Amor, quando fundaram aqui no Rio, porque ele era analfabeto. Eu fui na casa dele lá na Chácara do Céu, na favela do Complexo do Borel, ele orou por mim e falou, irmão Tenório, esse tumor está na tua coluna porque o diabo quer te alejar. Eu vou orar pelo irmão aqui, ele orou por mim. O tumor saiu da minha coluna, aflorou na pele, estourou e secou como se fosse um furúnculo. E eu não operei, eu fiquei curado. Quando eu fui contar o milagre, contar a bênção, né, que tinha o Conte a Bênção, na época eu era membro da Deus é Amor,
brigaram comigo, porque eu cheguei lá na época na Senador Pompeu para dar o testemunho num culto, e eu falei, quem orou por mim foi o irmão Juvenil, quando perguntaram, e brigaram comigo dizendo, você não pode, tem que falar que foi a oração do missionário. E aí tiraram, não deixaram o testemunho ir para o ar. Igual um amigo meu, eu estava sendo muito usado por Deus na época em curas. Ele foi num evento e ele orou por uma pessoa que estava realmente paralítica na cadeira de roda. Pode me xingar de maluco, tá? Quem quiser. Eu acredito em milagre. Ele é homem de Deus, de oração humilde. Ele foi e orou pelo aleijado lá durante o evento. Ele saiu no povo, orou. A pessoa estava com fé, ele também. Deus usou e ele foi curado. O cinegrafista captou o aleijado levantando, depois levou lá o líder, que não tem nada de santificado nem nada, atribuiu para si aquele milagre do vídeo. Entendeu? E esse meu amigo ficou quieto naquela humildade dele, porque ganhou lá um presente e tal, e na humildade. Aí diz que o milagre foi do líder, do grandão. E não foi. Deus, quando quer operar, usa pessoas humildes. Se você crê, se você não crê também, da audiência, respeito o teu ateísmo, tua incredulidade, que é normal, porque as pessoas estão tão escaldadas com milagre fake, com charlatanismo e com mentira, que acabam perdendo a crença em Deus. Tá? Tem duas youtubers que eu conheço, por conta dos casos lá, escândalos da Luz do Mundo, que viraram ateias. É culpa de Deus? Não, é culpa do canalha lá, do líder que sujo, corrupto, manipulador. Mas não perca fé em Deus. Agora, expurgue da sua vida a fé e a confiança nos líderes religiosos. É a mensagem que você tem que receber hoje, você que nos assiste.